Paulo Ricardo Paul. Se o senhor ou a senhora ainda não são inscritos no nosso canal, por favor, clique no card situado na parte inferior e inscrevam-se. Caso gostem dos nossos vídeos, deixem seu like, compartilhem, comentem, apresentem ao canal seus amigos e familiares. Nosso canal é um canal que luta pela cidadania plena do povo brasileiro, porque só um povo cidadão pode viver em uma democracia. Se não existe a cidadania do povo, não existe a democracia. Em regra, o silêncio é uma ótima arma de defesa. Diante de um problema, aquele que se silencia, ele deixa de se comprometer com o problema. Ele não se expõe a críticas, não se expõe a elogios, mas nem sempre o silêncio é a decisão mais correta diante de um problema. Tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, eles já demonstraram isso quando começaram a fazer vídeos institucionais para promover as suas ações, para dar conhecimento sobre suas ações. Fazem vídeos da instituição como um todo. Por exemplo, recentemente eu assisti um vídeo em que estavam presentes, entre outros, o governador do estado do Rio de Janeiro e o secretário estadual de Polícia Militar. Eles estavam amostrando as novas viaturas, novos coletes, novos capacetes balísticos. Estavam dando uma satisfação que alcança a tropa e alcança a população como um todo, a todos que assistirem, a todos que comentarem. E são vídeos, via de regra, feitos pelas duas instituições com boa qualidade técnica. Então, se tornou um instrumento importante. É claro que aqui e ali sempre surge um mau uso desses vídeos, mas isso é uma coisa natural. Nesse período que abrange o governo Witzel e os dois governos Cláudio Castro, nós tivemos 6 secretários, 3 de Defesa Civil e 3 de Polícia Militar. A primeira comissão para tratar do sistema de proteção social dos militares, onde teria surgido a ideia da criação da GRAM, ela foi nomeada ainda no governo Witzel. E eu até hoje não descobri se ela foi substituída com a troca do governo ou se ela foi sendo dissolvida e apenas alguns continuaram atuando. Eu não sei dizer
qual a comissão final de estudos que interagiu com a Alerj, nem sei dizer se existiu uma comissão interagindo com a Alerj ou alguns oficiais e praças interagiram com a Alerj. Bem, os 4 últimos, 2 da Polícia Militar e 2 da Defesa Civil, vivenciaram na prática o problema da GRAM, da violação da paridade ou simetria. Vivenciaram o problema do não pagamento das recomposições salariais. Aí me causa estranheza o silêncio. E antecipadamente eu peço desculpas se algum deles tiver produzido um vídeo para tratar desse assunto, da quebra da paridade e o que estava fazendo junto ao governo para o retorno do não pagamento das recomposições salariais e o que estava fazendo junto ao governo para o retorno, peço desculpas porque eu não vi, não assisti. Não chegou até mim esse vídeo. Um vídeo, aliás, que poderia ser feito em conjunto. O secretário estadual de Polícia Militar e o secretário estadual de Defesa Civil, explicando o que eles estão fazendo, qual é a proposta deles para que o governo pague a GRAM ou o complemento de 27% do trabalho do major de polícia Keuá R.R. Henrique, e com relação às recomposições salariais. Poderiam até, como surgiu no meio desse caminho, a nomeação de um secretário estadual de segurança pública. Então nós temos 3 secretários envolvidos no problema. Esse vídeo poderia ser feito pelos 3, com a participação dos 3. Volto a dizer, explicando o quê? O que eles estão fazendo para mudar essa situação que está fazendo tanto mal a milhares de nativos sequelados e pensionistas, e também está fazendo mal aos ativos, que também não recebem as recomposições salariais e que está fazendo mal também, embora aí eles não tenham responsabilidade, aos funcionários, aos servidores públicos do Poder Executivo Estadual. Nesse momento, o silêncio não é uma estratégia boa. Penso eu, digo sempre, eu emito opiniões, tento promover reflexões, mas não sou e nunca serei o dono da verdade. Então eu acredito que nesse momento os secretários estaduais, Segurança Pública, Polícia Militar, Defesa Civil, não falarem nada sobre o que estão fazendo pelo retorno da paridade e pelo pagamento das recomposições salariais é muito ruim para as instituições e, inclusive, no aspecto pessoal. Eu tenho certeza que vários viram figuras que foram montadas, imagens que foram montadas com relação a secretários de Polícia Militar e secretário de Defesa Civil, os responsabilizando pela crise. E isso correu aí em vários grupos de Zap. Então, volto a dizer,
Entendo que o silêncio, em algum momento, ele seja oportuno. Mas nessa luta de 3 anos, eu entendo ele completamente como inoportuno. Por quê? Nós já temos um problema gravíssimo, que é a desestruturação das nossas 2 instituições. Muitos valores foram perdidos ao longo do tempo em que foi se estabelecendo essa dominação por maus políticos. Reverter isso é uma tarefa dificílima e é uma tarefa a longo prazo. As 2 instituições se afastarem da política ruim e se aproximarem da política boa, da política que respeite os nossos valores, da política que queira o retorno da meritocracia, por exemplo. E por que isso já gerou um desgaste no carnaval? Pode gerar outros desgastes e é ruim pelo lado pessoal e pelo lado institucional. Pelo lado pessoal, passa a impressão de um completo desinteresse pela situação. Se eu tenho um problema gravíssimo, eu sou o responsável para resolver esse problema gravíssimo, e eu nem falo a respeito, eu estou demonstrando um total desinteresse. Por isso que é importante esclarecer. Às vezes, um secretário está até se esforçando muito para tentar resolver o problema, mas não dá publicidade. Ninguém sabe o que está sendo feito. Institucionalmente, isso é desastroso. Por quê? Se hoje em dia fosse feita uma pesquisa, quem está lutando pela volta da paridade e pelo pagamento das recomposições salariais, eu não tenho a menor dúvida que grande número de entrevistados responderiam: tem um major inativo QOA da Polícia Militar que está lutando. Tem um subtenente da ativa do Corpo de Bombeiros que está lutando. Percebam a inversão completa de valores que esse silêncio causa. Quem fala pela Polícia Militar é um major. Quem fala pelo Corpo de Bombeiros é um subtenente. Eles participam de reuniões até com políticos, até com integrantes do comando das corporações. E a nossa hierarquia militar, onde é que fica? Eles podem ajudar. Qualquer um de nós pode ajudar na solução desse problema. Agora, a responsabilidade é dos secretários. A responsabilidade, repito, é dos secretários. São os secretários que têm que resolver esse problema, interagindo com o governo do Estado. Apenas para dar uma imagem, para reforçar o que eu estou falando. Escala hierárquica. O subtenente está aqui. O major está aqui. Os secretários saíram até da tela. A responsabilidade é deles. Eles é que têm que resolver esse problema. Então, entendo eu que eles têm que
explicarem o que estão fazendo para resolver esse problema. Os que saíram perderam essa oportunidade, perderam o tempo da história. Serão sempre aqueles que criaram o problema. Daqui a 10, 15, 20 anos, quando alguém falar disso, vai falar, ó, quem criou esse problema para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros Militar foi fulano e ciclano. Perderam o tempo da história. Os atuais não, estão no momento de exercerem esse dever de ofício de lutar por todos nós. Então, entendo eu que é uma sugestão válida. Façam vídeos institucionais, os 3 secretários, se for o caso, incluindo o secretário de Segurança, e expliquem o que estão fazendo. E vamos repercutir. Vamos viralizar esses vídeos para que fique bem claro que não é um silêncio, não é uma... Silêncio é, mas é um silêncio que não é uma omissão. E o pior que pode acontecer para um mandatário de uma instituição militar é a omissão. E eu creio que alguma coisa eles estejam fazendo. Mas como eu não sei, acredito que quase ninguém saiba. Mas nós sabemos o que o major está fazendo. Nós sabemos o que o subtenente está fazendo. Por quê? Porque eles falam. Eles gravam vídeo, eles gravam áudio, e eles demonstram isso. Demonstram que estão lutando por isso. Ah, mas eles fazem isso por interesse político. Ué, eles não precisavam nem estar fazendo isso. Volto a dizer, a responsabilidade é dos secretários. Então vamos torcer para que esse silêncio seja quebrado. E que nos contem o que estão fazendo. Até para dizer, por exemplo, vamos supor que seja isso. Fez um plano para que fosse paga a grana. Qualquer um dos dois, ou os dois juntos, ou os 3 juntos, levaram o governador. Aí o governador disse, não quero falar sobre isso. É claro que aí eles vão argumentar com o governador que é necessário falar sobre isso. Mas o governador bate pé firme. Não quero falar sobre isso, não quero falar sobre isso. Eles gravam um vídeo. Explicam o plano que apresentaram ao governador. E que o governador simplesmente disse que não quer falar sobre isso. E a partir dessa situação, cada um deles tome a atitude que achar melhor. Porque os secretários precisam ser respeitados pelo governador, assim como precisam respeitar o governador. Então eu deixo essa ideia. Quebrem o silêncio. Falem o que estão fazendo. Por favor, só não falem que criaram grupo de trabalho, grupo de estudo, vão fazer comissão, estão estudando impacto na folha, tem o regime de recuperação fiscal. Não falem isso, porque isso é próprio de político que não quer resolver o problema e quer empurrando com a barriga a situação. Não entrem nesse terreno. Porque a gente já está cansado de saber como os políticos agem, né? Eles criam logo uma comissão, criam logo um grupo para estudar o problema. Ah, tem que ver, o Estado está muito endividado, tem que ver o impacto na... Isso não engana mais ninguém. Até porque
eu sei, guardando as devidas proporções no aspecto pecuniário, mas o governador deu dinheiro para as escolas de samba. Ah, mas foram alguns milhões. Mas ele deu para as escolas de samba. É exatamente isso que as pessoas falam em grupos de zap, em canais do YouTube, em Facebook, em X, em Instagram. Dinheiro para pagar recomposição salarial não tem, mas para dar para a escola de samba tem. É isso que cola. Por isso o político vai sendo cada vez mais mal avaliado. Por falar em mal avaliado, é uma vergonha gigante. Uma vergonha que entristece a todos aqueles que gostam de bons governos, de boas gestões, de que os órgãos públicos cumpram as suas missões. É uma vergonha que as queixas apresentadas ao Tribunal de Contas do Estado, as denúncias apresentadas, estejam completando um ano sem solução. Denúncias gravíssimas. Denúncias que envolvem bilhões de reais. Como um Tribunal de Contas que tem na sua missão principal fiscalizar o uso do erário público, recebe denúncias que envolvem bilhões de reais e em um ano não resolveu o problema. Isso demonstra, mais uma vez, como os maus políticos estão destruindo o Rio de Janeiro. E eles estão destruindo com uma velocidade cada vez maior. É inacreditável. Se você contar em qualquer lugar que um órgão responsável pela fiscalização do uso do dinheiro, que é um órgão de assessoramento da Assembleia Legislativa, de todos os deputados da Assembleia Legislativa, recebe uma denúncia de mau uso de bilhões em um ano, não dá resultado, e a LERJ permanece inerte, são dois órgãos muito mal avaliados. Muito mal avaliados. A gente fica com a impressão que é um dinheiro público mal gasto nesses órgãos. Mas, quem sabe também, o Tribunal de Contas do Estado não consiga resolver as denúncias. Até para dizer, são improcedentes. Mas tem que dizer alguma coisa. E fundamentado. Devidamente fundamentado. Porque o que está acontecendo é uma coisa completamente fora dos trilhos. Então, nós temos que colocar nos trilhos. Senhor inativo, senhora inativa, sequelado, pensionista. Eu sempre digo isso. Talvez numa tentativa de despertar constantemente essa reflexão. O Estado do Rio de Janeiro tem que ser consertado. Está todo escangalhado. Estão querendo escangalhar cada vez mais. Nós
Precisamos lutar contra isso. É o fato do Estado estar esculhambado, escangalhado, que fez sumir a meritocracia, que fez surgir a quebra da paridade, o não pagamento das recomposições salariais, a dívida do Estado junto à União, a inércia do Tribunal de Contas do Estado, o Poder Judiciário não entender como funciona o nosso sistema de remuneração dos militares do Estado do Rio de Janeiro. É um Estado escangalhado. Nós temos que consertá-lo. E olha que nós não somos muitos que atualmente estamos tentando fazer isso. Agora, para escangalhar, não falta voluntário.